E em relação à estratégia, você falou assim, estratégia, por exemplo, na primeira fase, um monte de conteúdo, né? A pessoa estuda tudo, ela estuda só alguma coisa, como é que você direciona a galera? Então, veja bem, você pega a maioria de curso, não tem problema nenhum quem escolhe seguir por determinada metodologia. Por que não funciona para mim? Eu sou o tipo de pessoa que prefere fazer as coisas de última hora. Eu sempre fui assim. Sabe a lei de Parkinson? O trabalho ele vai se expandir pelo tempo que você tem para fazer determinada tarefa. Eu sou completamente essa pessoa. Eu vou fazer na última hora. Quando meus amigos estavam se preparando para a OAB, eles estavam lá estudando. Ah, Cláudia, você não vai estudar? Não, vamos ver, vamos ver. E aí, num almoço, um dos meus colegas me falou, você não tem a mínima chance de passar. Você não está fazendo nada. E aquilo lá me bateu. E por que bateu? Porque era verdade. Não estava fazendo nada para ser aprovada. Não estava estudando, não estava me preparando. E nesse dia eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei. Eu sou uma manteiga derretida também. Eu chorei. E eu olhei no espelho e falei, você vai dar um jeito. E aí, falando retroativo, parece muito bonito. Nossa, ela sabia que ia dar um jeito. Não, eu tava... Desesperada. Desesperada. E aí, eu falei, eu preciso de um plano. Não dá para estudar tudo. Não dá para estudar tudo. Então, eu vou ver quais são as matérias principais, porque eu também não preciso estudar tudo. Eu não tenho o mínimo de matéria. Em concurso, geralmente, você precisa acertar no mínimo tantas. Não, a Bela, você não tem isso. Eu preciso acertar 40. E aí eu peguei umas matérias lá e eu falei, ó, estudando bem isso aqui, eu faço as 40. E aí, por sorte, eu ainda acerto uma das que eu não estudei. Que tem também as probabilidades, né? Aí eu falei, vai ser isso que eu vou fazer. E eu comecei a estudar pela fonte, lei seca, e fazendo questão. Fui para a prova, a hora que você chega em casa, você está tremendo e suando por todos os poros da vida. E você começa a corrigir, 1, 2, 3... Quando passa da 40, te dá um alívio que te tira um caminhão das costas. Então. Não é igual concurso, que você ainda tem o desespero de esperar. Qual é a nota de corte, você é aprovada, não. Na OAB é instantâneo. Você tira aquele peso. E eu falei para as minhas amigas que foram fazer depois, minhas bichetes. Falei, ó, estuda tudo não, estuda isso aqui. É o poder. Estudar pouco, mas de fato é o poder. E elas fizeram e foram aprovadas também. Então, naquele momento, me veio algo que para mim hoje é óbvio, mas que não era para a maioria das pessoas. E quando eu paro para pensar logicamente, você pensa, a gente tem 17 matérias na OAB. São 17 disciplinas. Se você tem 2 meses para estudar, você acha que você consegue esgotar os temas das 17 disciplinas em 2 meses? De jeito nenhum. Nem se você estudar 15 horas por dia, nem se você estudar 20 horas por dia. Então, você vai ter que priorizar. E como é que as pessoas, elas pensam, tendem a pensar? A maioria, isso aqui não estou falando para desmerecer, é só o que as pessoas me falam mesmo. Ai, Amanda, eu pensava que era assim, eu pensava que assim era melhor. As pessoas acham que quanto mais matéria estuda, melhor. Mas quando elas estudam mais matérias, elas estudam um pedacinho de cada tema, de cada matéria. Então, ela precisa ter muita sorte para chegar no dia da prova e aquele pedacinho que deu tempo dela estudar cair. Porque se cair qualquer outra coisa, ela está ferrada. Ela não consegue responder, se não tiver a bagagem. Então, quando você escolhe as matérias que você vai estudar, e eu escolho isso segundo o peso, que é a quantidade de pontos que vale cada questão, que é 1 ponto, vezes a quantidade de questões da prova, eu faço algo de forma muito mais estratégica. Então, por exemplo, ética tem 8 questões, civil tem 7, processo civil tem 7. Se a gente pega as 9 mais, que são as 9 matérias principais, vou falar para o pessoal, para quem está começando a estudar, ter esse padrão já. Ética, constitucional e administrativo. E aí os parzinhos, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho. Se você pega só essas 9, você tem 58 questões da prova. Dá para ser aprovado aí. 58 questões é 72,5%. Você precisa de 40 questões, 50% para ser aprovado. Então, quando você pega 9 matérias, você consegue, com muito mais maestria, esgotar os temas dessas matérias. Nossa, e ética deve ser uma matéria tranquilíssima, né? Tranquilíssima. 3 códigos pequenininhos, né, para estudar. É, porque tipo, com bom sensinho já dá para matar alguma coisa, e você lê lá, é normazinha simples, né? Não tem... E aí, teorias, não tem doutrina, tá? E não, a FGV não pede jurisprudência, não pede doutrina, pede lei seca. Lei seca. Então você estuda com base na lei seca e você
com essas 9 matérias, que são o que eu chamo de 9+, você se prepara para fazer 58 questões. Então, se ainda der muito errado, você ainda consegue a aprovação. Porque você tem gordura para queimar. E você consegue quase que esgotar todos os temas, porque a FGV cobra a lei seca. E esse é o segundo ponto da estratégia. Primeiro, você ignora o resto, que eu chamo de renegadas. As renegadas são aquelas que você não estuda. Não faz sentido numa preparação de reta final. E o segundo ponto é de onde estudar. Eu vou ver só vídeo. Vou ficar só vendo vídeo. Mas se a FGV, ela pega o texto da lei e cobra ipsis literis, ou então muda alguma coisinha, pega uma situação, um problema e traz nas alternativas, por que você vai ignorar a lei? Por que você vai ignorar a fonte primária das respostas das questões da prova? Então, é básico, mas né, básico. Não tem lógica. É básico. A pessoa não fazer também, isso não tem lógica, né? Para concurso de imagens, cai um monte de lei seca. Mas cai jurisprudência, cai doutrina e cai informativo. Cai. Na FGV não cai. Na FGV é lei seca. No máximo, uma questãozinha, 2 questões. Mais doutrinária. Nas 9+, no 32º exame, 100% das 9+, lei seca. No 33º exame, 97% das 9+, lei seca. No 34º, 97% de novo lei seca. É muito, é desproporcional. Então não vale a pena você, né, ainda que você perca algum ponto, não vale a pena você ter que, né, olhar toda a doutrina do jurisprudência e tal, enfim. E não dá tempo. Isso vale para a maioria dos concursos de nível técnico. Assim. Raramente vai ter uma... mas teve uma, mas essa era para errar. Era melhor que você tivesse errado essa daí, mas as outras ali talvez fazia mais sentido você ter acertado, porque, enfim... É o trade que você está fazendo, custo-benefício, né? O custo-benefício horroroso. E aí, dentro dessa lógica, as pessoas vão estudar, então, as principais das 9 matérias, baseado mais em lei seca, é isso? Baseado em lei seca. Mas não, meu treinamento, não tem aula? Claro que tem aula. Porque vai ter matéria que você vai estudar, você não vai entender a lei. Vai ter matéria que você precisa da aula. Total. Então, tem os dois. Mas você não pode negligenciar a lei seca. Você precisa ter a lei seca. A aula é para entender ali de onde está vindo e depois... Não deu conta de entender sozinho, às vezes vai para uma videoaula. Exato. Né? Por quê? E por que as pessoas gostam de estudar só por videoaula? Não estou demonizando a videoaula, falando que videoaula não presta, mas por que só a videoaula é um problema? Porque a gente tem 2 formas de estudo, segundo a pirâmide do William Glasser. A gente tem o estudo ativo e o estudo passivo. O estudo passivo é aquele que você senta e ouve informação. Por que você gosta mais? Porque ele vem mastigado. É mais o professor leve. pega a matéria e ele deglute o negócio para você. Ele traz de uma forma muito simples. Você não tem nem o trabalho de pensar o que ele está falando. Você só senta e ouve. Quando você está estudando a lei e você lê o artigo, você fala, eu não faço a mais ideia do que está escrito aqui. Aí você tem aquele brio que eu falei, você fala, não, eu vou entender esse artigo. Exato. E aí você começa a se perguntar, tá bom, deixa eu ver um exemplo desse artigo aqui. Como é que será que isso aqui se aplica na prática? E a aula vem para amparar esse estudo. Mas o estudo que vai te fazer ser aprovado é o estudo da lei. E depois, medir, né? Você precisa medir. Porque se você estudou, você fala, sei tudo, já sei tudo. Aí você vai fazer questão se não acerta nenhuma. Não acerta nada. Alguma coisa eu tô errado. Algo de errado não está certo. Total. Então, as questões, elas são o termômetro para você ver se o que você estudou, da forma que você estudou, foi absorvido. Porque não é decorar. Não é decorebinha que a gente está acostumado. É você entender o que está escrito. Sim. De forma que, se o artigo vier numa situação problema, você consegue compreender ele e acertar a matéria.